Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que se diverte muito toda vez que vai para a creche canina. Nesse episódio, eu conversei com o Danilo Muniz e com a Paola Rodrigues, responsáveis pelo Dog Vibes, um daycare para cães. Paola e Danilo são daqui de BH também, assim como eu, e trabalham há anos com o comportamento animal, sempre focados na relação positiva com os cães. Eles vieram aqui ao Pet Lady no Ar para a gente conversar sobre o funcionamento de uma creche canina e também responderam várias dúvidas dos ouvintes. Todos os contatos deles estão aqui na descrição do episódio. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e você também me encontra no meu site que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar, tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! E eu agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Um super abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Patu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila e Daniel Maia. E você também pode ser um pet padrinho. A partir de R$1 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10, você vai entrar aqui para o hall dos padrinhos que tem um nome lido no programa. Considere apoiar o Pet Lady no Ar. O nosso grupinho lá no Telegram é um lugar super legal. A gente troca muita ideia, troca foto fofa dos bichinhos, conversamos muito. É super massa estar lá. E agora, bora lá ouvir o papo que eu tive com a Paola e com o Danilo? Danilo e Paola, muito obrigada por vocês terem topado estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos para a gente falar de um assunto tão importante. Explicar para os ouvintes o que é um daycare, o que é uma creche para cães. E eu vou pedir para vocês começarem se apresentando um pouquinho, falando quem são vocês e falar um pouquinho também do daycare de vocês. Oi, o prazer é todo nosso estar aqui. A gente ficou bem lisonjeado com esse convite, né? Ficou muito feliz. E é muito importante, né, a gente informar as pessoas sobre o que é um daycare, né? Como escolher um daycare bom, né? E como é importante para os cães frequentarem daycare, né? Eu sou Paola, trabalho com cães tem 7 anos, né? Utilizo o método positivo de adestramento, sempre pensando no bem-estar e respeitando o animal, que é o mais importante. Bom, meu nome é Danilo, trabalho com cães há aproximadamente 4 anos.
Sou biólogo formado, pós-graduando em comportamento animal e tem diversos cursos dentro da área. Estou junto com a Paola agora na Dog Vibes, nosso daycare. Bom, inclusive vocês falaram do método positivo, eu já gravei um programa aqui falando de adestramento positivo, vou deixar o link aqui na postagem para o ouvinte, para entender por que é tão importante a gente falar de método positivo quando a gente fala de comportamento animal, né, gente? E bom, antes da gente já entrar nas questões, o que o pessoal mandou de pergunta, expliquem para o ouvinte um pouquinho o que é daycare. O que é a creche? Quais são as atividades que são feitas num daycare para cães? O que acontece no dia a dia aí de vocês? O que é um daycare? O daycare é nada mais que a creche para o animalzinho, né? Para o seu cãozinho. Infraestrutura para receber esses animais, onde esses animais vão fazer diversas atividades para que a gente trabalhe os comportamentos naturais dele, para que ele desenvolva a natureza deles dentro desse espaço. Na creche vão ter atividades que vão trabalhar questões físicas, mentais, comportamentais, socialização do seu animal. Me explica, por exemplo, assim, no dia a dia da creche, vocês fazem brincadeira com o cachorro? Porque, por exemplo, eu sigo o Instagram de vocês e eu sempre vejo que tem muita atividade, tipo, todo dia tem uma atividade que é diferente. É assim, que é pensada diferente, assim. Vocês pensam nessas atividades já pensando, por exemplo, no que vai ser aquele dia, assim, hoje a gente vai trabalhar o faro, ou hoje esses cachorros vão fazer algum exercício, não sei, mais cognitivo. Tem alguma coisa que você acha que seja mais especial, assim, na preparação de um dia na creche? Tem sim. A gente tenta analisar os cães que estão nesse dia, a quantidade de cães que estão nesse dia, porque a atividade pode variar com isso e trazer sempre coisas novas para esses animais, né? Diversidade, para que eles possam estimular o mental deles, né? O faro e o mental, que é o mais importante que a gente tenta trazer dentro dessas atividades, né? Porque o físico é correr, brincar com os outros animais no espaço da socialização, mas as atividades a gente tenta estimular bastante o faro, trazer diversidade para a estimulação do faro e também o cognitivo do animal, né, que é o mental. Perfeito, excelente. E já emendando, explicam, assim, se vocês puderem explicar também por que a creche é importante, assim, qual que é o benefício de levar o cachorro para um daycare, tanto para o cão quanto para a família. O que vocês acham que realmente é o lado mais positivo? Eu acho que é o equilíbrio que traz para o animal. Em questão do animal, eu penso que é o equilíbrio que você vai trazer para a vida do seu animal. Os que frequentam creches e são felizes dentro da creche são animais mais felizes, são animais mais equilibrados, né? São animais mais sociáveis, que vão desenvolver autodependência, né? Eles vão ser animais independentes, né? Que eles trabalham o desapego do animal, do tutor, né? O desapego com o tutor da casa, porque eles vão estar dentro do espaço da creche sem nenhuma referência, que é a casa deles. Trabalham o gasto físico deles, então não vai ter acúmulo de energia, porque eles vão pensar o dia inteiro só para gasto dessa energia dele. E trabalhando todos esses comportamentos nele, eles são equilibrados, se vão num passeio, eles vão conseguir lidar melhor com outros animaizinhos, com pessoas que frequentem a casa. Pro tutor, eu penso que traz muita tranquilidade, muita calma pro tutor, e pensa que se um tutor que fica fora o dia inteiro, ele não consegue observar o animal dele, coisas que nós vamos conseguir fazer e oferecer para ele, né? Porque a gente vai ficar o dia inteiro com o animal. Então a gente consegue observar se o animal está com alguma questão comportamental ou até mesmo física, né?
Sim, faz todo sentido, porque a maioria das pessoas realmente trabalha o dia inteiro, né? Então elas não conseguem conhecer o cão delas mais a fundo. Estando num daycare que tem profissionais que podem realmente observar essas questões e relatar para o tutor depois é bem interessante mesmo. Eu nunca tinha pensado sobre esse lado também. Só para completar, em relação ao tutor, um grande benefício é esse contato direto que eles têm com os profissionais da área, né? Nós temos muito conhecimento que pode estar passando para eles, então de repente acontece alguma coisa com o cãozinho, eles não estão entendendo muito bem o motivo disso, então como o cãozinho está aqui na creche com a gente, nós podemos estar contando para eles o motivo desses acontecimentos, como trabalhar esses acontecimentos, como que a nossa creche pode entrar junto com eles para resolver essas questões. Então, além do tutor estar dentro do nosso espaço, fazendo todas essas atividades que a Paola citou, o tutor ele tem um embasamento profissional para estar lidando com o cãozinho quando ele for para casa também. Isso, ótimo. E vocês fazem essa orientação para o tutor, geralmente, assim, por exemplo, o tutor vai buscar o cachorro e vocês fazem esse relatório, né? Eu observei isso no seu cão, ou isso, a gente poderia trabalhar tal coisa. Isso acontece no dia a dia de vocês? Sim, sempre tem uma conversa, né? Na hora que por mais que o tutor às vezes está correndo, sempre tem, e aí, como é que foi a noite? Como que ele ficou depois da creche? O comportamento do seu cãozinho quando foi embora, como que ele dormiu? Ele estava dormindo tranquilo? Ele estava um pouco agitado? Conta isso pra gente, isso é muito importante que a gente saiba. Olha, hoje eu reparei que o seu cãozinho estava um pouquinho mais agitado. Aconteceu alguma coisa diferente? Esse equipamento de passeio, você já tentou utilizar um equipamento menos aversivo? Um equipamento que não machuca o pescoço dele? Aí eles falam pra gente, como assim? E aí nós vamos explicar os tipos de peitoral positivos que existem. E aí acaba que nós mudamos a rotina do cachorrinho, não só aqui, mas ao todo, na família, no modo de sair de casa, no modo de entrar no carro. Tudo isso nós tentamos estar orientando para que o modo positivo entre na vida do cãozinho ao todo. Isso é curioso porque às vezes é uma coisa que o tutor não tem conhecimento mesmo, de que aquele equipamento que ele está usando não é o melhor que ele poderia usar, né, com o cachorrinho dele. Então é bem legal ter essa parceria mesmo, justamente pro bem-estar do cão, no final das contas, né, que é o mais importante, né? Sim, e o Google é muito perigoso, né, porque o Google mistura muito as metodologias, né? Eu acho o Google nossa. Nossa, Paola, você falou uma coisa assim, porque igual antes da gente começar a gravar, para os ouvintes saberem, eu busquei muito uma creche que eu gostasse da metodologia, das pessoas, pra gente conversar aqui. E é difícil a gente achar, justamente até por causa dessa coisa que a Paola falou. As informações são muito confusas, às vezes você não sabe direito o que é que está acontecendo ali, se é positivo, se não é positivo. Então, acho que pro tutor, então, isso é mais confuso ainda, né? Exatamente. Fica bem claro do que ele tá vendo ali. E hoje em dia tá tendo muito essa mesclada, né? Tem tutor que fala pra gente assim, porque eu já adestrei. Falei, que bacana. E como que era esse adestramento? O que acontecia? Era positivo, mas eu achava ele muito grosso, muito truculento com o meu cachorro. Vamos conversar um pouco sobre isso? Era positivo, dava recompensa, mas a gente usava enforcador. Inclusive, nesse episódio que eu falei, que eu gravei sobre o adestramento positivo, foi com a Bruna Bratini e com a Bela Jardim, elas comentaram isso, que é muito comum, às vezes o tutor falar assim, não, era um adestramento positivo, porque ele até dava petisco pro meu cachorro. Exatamente. E não é isso, né, gente? Dar petisco não significa adestramento positivo. Não é isso, assim. Adestramento positivo, lógico que vocês têm mais experiência, mas é você respeitar o seu cachorro, principalmente, né? Você tratar ele com respeito, com amor, com carinho, gentileza. Isso que vocês já sabem que é importante, né, ouvintes? Que não dá pra gente abrir mão. Exatamente. Bom, vamos pra próxima, que a galera quer saber se todo cachorro pode ir para uma creche. Se é assim, qualquer cachorro vai aproveitar.
se tá aberto para todo mundo ou se existe alguma contraindicação. Existe casos que vocês negam receber algum cachorro e por quê? Qual que seria essa situação? Entendi. Vamos lá. Quando o tutor entra, tem esse primeiro contato aqui com a Dog Vibes, né? Normalmente eles mandam mensagem: vi vocês no Instagram, adorei o trabalho, como que eu faço para o meu cãozinho começar a frequentar? A primeira coisa que eu falo com ele é o seguinte: temos que fazer o processo de avaliação. Esse processo é onde nós identificamos os comportamentos dos cães, né? Sabemos se são cães sociáveis com humanos, se são cães sociáveis com outros cães, conhecer um pouco mais a história desse cãozinho, os traumas, os medos, se é um cachorro que já foi adestrado, se é um cachorro que é socializado. E aí, através desse processo, nós conseguimos dar uma resposta para o tutor. Então, quando eles entram em contato, de imediato, nós não aceitamos o cãozinho. Após o processo de avaliação, nós damos um retorno e esse retorno já vem completo sobre o seu cãozinho pode frequentar a creche, ele se comportou de forma positiva, vai ser algo bacana para ele, seria indicado, pelo que nós percebemos, tal dia da semana, pois esse dia tem cãezinhos que vão caber mais dentro do perfil dele. Perfeito. Tem toda essa análise. Observamos também que o seu cãozinho ele tem energia o suficiente para frequentar a creche 1, 2 ou 3 vezes na semana, porque às vezes o tutor ele tem a vontade, ele tem a condição financeira de colocar o cãozinho 3 vezes por semana, mas o cãozinho diz para a gente que para ele é melhor que comece 1 vez por semana. E aí nós, como especialistas e queremos que o espaço seja realmente positivo, identificamos isso e passamos para o tutor. Então, todo cãozinho pode frequentar o daycare? Depende do comportamento dele, das condições físicas dele também, né? Temos que saber se tem algum problema na patinha, alguma coisa física que poderia estar ali prejudicando com o impacto do dia a dia. E outra questão também é que os cães machos adultos, a gente só aceita castrado. Sim. Sim. Nossa, eu imagino que se fosse, assim, os cães inteiros, adultos, seria uma maluquice. Assim, seria um Deus nos acuda para conseguir gerenciar isso, e nós né? Temos que explicar para os tutores que não têm esse conhecimento. Então, muitas vezes o tutor fala comigo, essa semana mesmo teve: nossa, mas o meu cachorro, ele é maravilhoso, ele é muito bonzinho. Ele já tem 7 anos, eu nunca tive problema com ele. E aí nós temos que explicar para eles como que funciona, gerenciar vários cães dentro de um espaço, como que eles são sensíveis a tudo isso, como que eles conseguem perceber no ar essas questões hormonais. E aí, uma conversa. Em alguns casos, o tutor faz a castração do cachorro, ele entra num consenso com a família, faz a castração, e aí depois retorna para a avaliação. Então, vai depender dessas questões. Entendi. Então, cada caso é um caso, né? Não dá pra gente generalizar. São seres individuais. Cada um tem suas características, suas necessidades, e a gente precisa estar analisando isso. Assim, uma pergunta até um pouco fora da pauta, mas é curiosidade minha. Vocês já tiveram algum cãozinho com alguma deficiência física que frequentou a creche? Já apareceu pra vocês alguma vez? O próprio cãozinho da Paola. A Paola tem A Paola tem uma tripazinha. Uma de 3 pés. Gente! Que massa! E pra ela é tipo normal. Ela teve uma adaptação muito fácil, né? Ela se adaptou muito rápido à amputação da pata. Então, assim, ela consegue ter uma vida ativa como qualquer outro animal. Ela não tem nenhuma restrição. Que legal. Ela consegue pular, correr igual qualquer... Até mais. Eu falo que até mais que os outros. Nossa, que massa! Curioso vou perguntar, porque hoje nós tivemos um caso assim, de uma tutora que entrou em contato com a Dog Vibes. Eu atendi ela e ela vem fazer a avaliação ano que vem. A cachorrinha dela é cega. E ela queria que ela tivesse esse contato com outros cães. E aí tá agendado
a avaliação dela para a Paola fazer, para a Paola identificar, né, como que a gente vai poder incluir ela no espaço, se ela vai ficar bem nesse espaço e se nós vamos conseguir trazer algo produtivo e positivo para ela. A gente teve a dálmata também, que a gente recebeu, que era surda. A gente já teve alguns outros animais idosos que têm umas restrições, né? Cães idosos que têm mais restrições. Teve essa dálmata surda. Já tivemos cuidados paliativos também, com um cãozinho bem idoso, que já estava bem no finalzinho. E aí que massa. Ficou hospedado aqui com a gente. Nós levávamos ele para a hora do banho de sol, hora da escovação, hora do carinho. Nossa, isso é muito gostoso. Com certeza, né? E realmente dá esse entendimento de que pode ser bem abrangente, né? Para todos os cães, assim, dependendo da avaliação, da possibilidade deles participarem mesmo, mas não existe uma restrição física, né? Nesse sentido, dá para, enfim, incorporar a galera. Isso é muito, muito massa mesmo. Tentamos fazer a inclusão dos cães, mas observando as limitações deles. Exatamente, perfeito. Bom, e Danilo falou um pouco sobre a questão dos dias de frequentar a creche, que às vezes o tutor quer mais dias, o cãozinho às vezes não. Vocês acham que existe uma frequência ideal para os cachorros frequentarem a creche? Tem alguma indicação? E de horas também, se é o dia inteiro ou... Isso é bem pessoal? Como é que funciona isso para vocês? Quando os tutores eles perguntam para a gente assim, sobre isso, quantidade de vezes na semana, dia, horário, horas, né? Dia que o cão pode frequentar. A primeira coisa que eu fui ele vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Porque eles conseguem dizer para a gente o que eles estão sentindo através da linguagem corporal, né? Através da linguagem canina, né? Então, nós conseguimos perceber quando o cãozinho está à vontade, quando o cãozinho está cansado, quando o cãozinho está com muita energia ou está com a energia esgotada, ou quando aquilo ali está passando um pouco do ponto. Então, nós vamos observando isso e vamos falando com o tutor. Vamos colocar meio horário? Vamos colocar uma vez na semana? E aí isso vai variando da forma que eles vão dizendo pra gente. Entendi. Então é bem pessoal também, né? Bem personalizado com a demanda do bichinho mesmo, né? De qualquer demanda dele, no caso. Inclusive, a Dog Vibes, ela é considerada um espaço holístico justamente por isso, né? Porque a gente trabalha com cada animal como um indivíduo. A gente olha para os animais por indivíduo, a gente olha para cada cachorrinho como um animal individual que tem as suas necessidades individuais, né? Os seus espaços, as suas limitações, e olha para ele como um inteiro, um animal que pode ter questões físicas, biológicas e espirituais, né? Que é o que a gente acredita também. Sim. E levando tudo isso em consideração, vocês conseguem realmente pensar num plano que funcione melhor para aquele animalzinho, para aquela família, né? Exatamente. E é o mais interessante mesmo, né? Não é padronizado, depende do que, né, da demanda, né, bem pessoal mesmo. Isso leva Isso é muito legal. a ter uma série de cuidados. Uma delas, por exemplo, seria a quantidade de cães que estão frequentando o espaço, né? Boa. Observamos isso porque se tem uma quantidade muito grande, eu não consigo olhar o indivíduo um de cada vez, né? E eu vou ter que trabalhar ali olhando mais o geral. E acaba que eu posso deixar alguma coisa passar. Então, é muito importante que tenha uma quantidade de cães que a gente consiga observar um por um, tudo que está acontecendo. Além de trabalhar aquela atividade ali que é o geral, nós buscamos, pega aquele cachorrinho ali para mim que eu vou subir com ele, que eu vou fazer alguma coisa com ele separado. Eu vou trabalhar alguma coisa que eu estou percebendo que ele está tendo necessidade. Eu pergunto para o tutor, você quer vir na Dog Vibes? Você quer sentar aqui? Você quer conversar comigo sobre alguma dúvida que você está tendo? Para a gente tentar trabalhar aquele cãozinho a fundo, todos os comportamentos e as necessidades que ele precisa. E curiosidade mesmo, qual que foi o maior número de cães que vocês já tiveram de uma vez na Dog Vibes? Vocês têm ideia? Deixa eu ver um dia que mais pode ser enchido. Foi no Réveillon. Nossa,
é um dia tenso, né? Assim, de cães, eu imagino, a quantidade. E teve muito problema do tipo com medo de fogos, com essas questões mais comportamentais? Então, antes de abrir a Dog Vibes, eu lembro perfeitamente que eu e a Paola sentamos para tomar café na padaria, para conversar um pouquinho sobre a ideia. E a primeira coisa que a gente jurou um para o outro é que a situação financeira nunca iria ultrapassar as necessidades dos cães. Perfeito. Então, se chega a certo ponto, a final do ano, realmente, daqui a pouco, já começa o telefone a tocar. E muita gente querendo, e muita gente buscando. Mas se chega numa quantidade que nós achamos que está ok, e isso também varia um pouquinho dos cães, da porte dos cães, comportamento dos cães, porque através da avaliação a gente consegue entender cada um, e nós achamos que está ok, a gente fecha. Independente se o financeiro poderia ser maior, nós temos que garantir bem-estar desses cães nesse espaço. O propósito dos tutores em deixar aqui é exatamente esse. É um compromisso importante mesmo, né? Vocês terem esse controle sobre os cães que estão com vocês, né? Se for um número realmente muito alto, é fácil de perder o controle, de perder o cuidado mesmo da individualidade, igual vocês estavam falando, de cada um deles, assim. Eu fiz um programa aqui uma vez sobre cat sitters. E para as pet sitters, o final do ano também é a hora de fazer o pé de meia, né? E acontece a mesma coisa, assim, os tutores ficam desesperados procurando cat sitter, agendando e tudo. E tem que ser assim também, galera, tem que ter um limite, senão a gente não dá conta de atender todo mundo com atenção e o cuidado que é importante que tenha mesmo, com certeza. Eu acho que até no caso delas, né? Elas precisam pensar na quantidade de animais que vão atender por dia para atender o último com a mesma qualidade que atendeu o primeiro. Nossa, exatamente. E geralmente não consegue. Você chega no último, depois de atender 15 clientes no dia, você chega esgotado. Você já chega tipo assim, eu não aguento mais olhar para bicho, assim, eu tô exausto, eu não dou conta. E é uma reflexão importante. Trabalhar com animais é algo de muito amor. Precisa de muito amor. É o que a gente mais fala com os nossos funcionários aqui. Porque se falar que não cansa, que não é cansativo fisicamente às vezes... Cansa pra chuchu, nossa. Então, apesar de cansar, nós temos que ter amor e profissionalismo para entender, inclusive, os nossos limites. Não só os deles, mas os nossos, né? Perfeito, e já que você falou justamente do pessoal que trabalha com vocês, eu gostaria de saber como que vocês veem o treinamento necessário para os funcionários trabalharem num daycare. Os funcionários precisam estudar comportamento canino, precisam ter alguma experiência. Em termos de formação, o que vocês acham que é importante? Então, entrou uma galera, inclusive, aqui na Dog Vibes há pouco tempo e graças a Deus vem dando muito certo. A primeira coisa que a gente faz é uma entrevista pessoal, né? E nessa entrevista eu observo muito bem as falas da pessoa, né? Para saber se ela está preparada para trabalhar em um ambiente como um daycare, um hotelzinho, né? Então, por exemplo, quando a pessoa já fala comigo assim, eu quero trabalhar com vocês porque eu amo cachorros, eles são muito bonitinhos, pequenininhos, peludinhos. Eu falo, mas você sabe que é muita coisa além disso? Você entende da necessidade que esses animais têm, né? Do barulho que esses animais fazem, porque na hora deles ficarem, né, eles são animais agitados, são animais que dependem muito dos humanos, da atenção, do carinho, são animais próximos, apegados, né? E aí, após essa entrevista, quando a gente achou que tá ok para continuar, ela tem em torno de uma semana, 2, né, Paola, mais ou menos, de teste. Então, ela vem pro pátio, ela frequenta a nossa creche, ela é ali o tempo todo orientada por Paola, por mim, pelo outro funcionário que já está há mais tempo. Além de uns slides também que eu vou passando para explicar um pouquinho sobre os motivos de tudo que a gente faz. Então, por exemplo, essa atividade aqui não é só pegar umas garrafas PETs e colocar para os cães, ela tem um motivo. Qual que é esse motivo?
qual a finalidade, qual o embasamento que nós trabalhamos. E aí a pessoa vai evoluindo até o ponto que a gente acha que já está ok para começar. Entendi. E até o momento tem tido sucesso. Os funcionários estão participando, tá tudo legal, funcionando bem também. Sim, temos uma equipe bem bacana, uma galera bem assim, com uma energia gostosa, que se comunica, que conversa, que gosta. Nossa, isso é tão importante. E nós buscamos também, uma coisa que eu penso muito, é na remuneração, né? Porque se a gente está sendo bem remunerado, nós trabalhamos com um pouco de pesar, né? Agora, quando nós somos valorizados, e nós, eu e Paola, como profissionais que trabalhamos em daycare e tudo, nós entendemos que não é um trabalho fácil, que exige muita paciência, que exige você pegar os seus problemas, às vezes, e deixar no portão. Então, nós buscamos valorizar as meninas, entender o pessoal delas. Então, olha, você não está bem? Ok. Não vem trabalhar hoje, a gente vê o que a gente vai fazer e vem dado realmente muito certo, graças a Deus. Que bom. E uma coisa que eu imagino também que seja importante é entender que é um trabalho que tem uma demanda física também, né? Porque lidar com cães tem uma parte física que você tem que estar disponível para ficar em pé, para andar atrás de cachorro, para levanta, senta. E é cansativo também, assim, né? Eu acho que às vezes é um cálculo que as pessoas não fazem, do tipo, eu adoro animais, beleza, eu também adoro animais. Mas animal, você vai ter que levantar e sentar e levantar e sentar e catar 90 cocôs toda hora e tem uma demanda realmente que não é só o amor, não é só o desejo de estar perto de bichinhos. E você tem que estar com a mente em dia, né? Tem que estar com a mente muito bem tranquila para você poder observar o comportamento dos cães, observar o espaço, porque tem que estar extremamente limpo, extremamente organizado. Então, realmente demanda muito. Nós entramos aqui e realmente saímos cansados. Felizes, mas cansados. Exatamente. Bom, já falando nisso também, eu quero saber de vocês o que vocês acham que é o maior desafio do profissional de daycare. Qual que vocês veem assim que, nossa, isso é difícil, isso é desafiador, isso realmente dá trabalho. Para vocês, o que é o desafio? Eu acho que o maior desafio de lidar com o daycare é deixar nossas questões pessoais para fora. Eu acho que lidar com a nossa humanidade, assim, porque a gente precisa, para trabalhar com o daycare, eu não posso descer no pátio ansiosa, eu não posso descer no pátio para lidar com 15 cães com energia baixa. Eu não posso estar num dia ruim para lidar com esses 15 cães. Então, eu acho que o maior desafio de você trabalhar com a creche é deixar a sua ansiedade, seu desespero para trabalhar com eles. Porque se eu desço com ansiedade para 15 cães, eu passo ansiedade para 15 cães. Sim, e aí, com certeza. Eu desequilibro o ambiente que eles estão, né? Então, eu acho que o maior desafio é estar com o psicólogo assim, em dia. Tem que estar com o psicológico em dia. Tem que conseguir tá com a cabeça boa. E saber os seus limites também. Respeitar os nossos limites. Saber como lidar com isso. Saber assim, eu entrei aqui, eu preciso deixar aquilo lá e lidar e me entregar aqui. Eu Entendi. Que é o maior desafio assim, que eu vejo é lidar com a nossa humanidade diante deles, entender que eles não são responsáveis por aquilo, não despejar neles. Nossa, com razão, né? Você tá num dia ruim, eles não tem nada a ver com isso, né? Problema seu que seu dia tá ruim, eles não tem nada a ver com isso. E eu imagino assim, você tá num dia, por exemplo, você não tá atenta, não tá, né, tá meio dispersa, com a cabeça no ar, como é que você vai conseguir observar aqueles cães e avaliar como é que tá o comportamento deles ali? Então, realmente você tem que estar focado e com a energia boa mesmo. E isso nem só para os funcionários, né? Eu e Paola estamos aqui conversando, mas isso existe entre nós. Há pouco tempo, né? Essa pandemia, as coisas realmente deixam os psicológicos das pessoas mais difíceis, né? Mais abalados. E há pouco tempo eu falei com a Paola, eu estou me sentindo muito esgotado. E aí falei com ela, nossa, sim. Falei com ela, trabalha para mim, que eu vou viajar
final de semana eu vou ir ver meu pai. E ela falou comigo, vou trabalhar para você e você também procura terapia. Vou trabalhar para você e você trabalha em você, tá bom? Isso, você vai se cuidar. Exatamente isso que eu estou fazendo. Adorei. Eu acho que é isso. E trabalhar em equipe é importante, sabe? Você ter uma equipe alinhada. Você, amizade dentro do espaço, eu acho que é uma coisa muito importante, assim. Porque quando você tá no seu dia ruim, tem bem ali sua equipe, segura a onda, vem te ajuda. E assim, eu tenho muito orgulho da nossa equipe, porque a gente é muito amigo, assim. Então sempre um segura a ponta do outro, sabe? Segurou, meu dia tá difícil hoje, me ajuda aqui, socorre. Uhum. Isso é massa. Isso é essencial para vocês conseguirem lidar também com todos os animais numa mesma comunicação, eu imagino, né? Todo mundo falando a mesma língua, assim, porque se um trata os cachorros de um jeito e o outro de outro jeito, a comunicação vai ficar toda quebrada ali com os bichinhos, então já seria um problema a mais mesmo. Eu acho que até você consegue ver uma pessoa que trabalha com método positivo desse jeito, né? Ela é positiva no modo de falar, ela é positiva com outro ser humano, né? Ela é positiva entre a equipe. Então, se está sendo reativa, agressiva, opa, é hora de pensar um pouco. E se tiver também, né, vamos alinhar, vamos colocar as coisas no eixo. Acho que você está um pouquinho abalada. E o trabalho aqui é importante, muito importante, para que Paola entenda às vezes que eu estou cansada e possa me cobrir, e vice-versa, e assim a gente vai... Perfeito, excelente. E bom, a gente recebeu algumas perguntas dos ouvintes que eu achei ótimas, assim, até porque são minhas perguntas também, que eu gostaria de saber de vocês. Vamos começar com as perguntas da Thalita, que é minha ouvinte. Ela perguntou o seguinte: nas creches de criança tem obrigatoriedade de apresentação de cartão de vacina. Na creche de cães tem esse tipo de controle também? Vacina, remédio de pulga, vermífugo, porque vai que eu deixo o meu doguinho e ele volta cheio de bicheira. Então, existe esse controle de vacinação, se tá tudo em dia, vermífugo, antipulgas também? Sim, nessa avaliação que nós fazemos, além de olhar a parte comportamental, a gente também tem que olhar a parte física do cãozinho, se tá em dia. Uhum. Então, nós pedimos que o doutor traga o cartão de vacina para a gente ver se as vacinas estão tudo em dia, se estão atrasadas. Se estiver atrasado, nós temos que a veterinária pode estar colocando em dia, né? Se tiver alguma questão física que a gente perceba que tem que olhar, nós pedimos para olhar antes. Então, também tem controle também. Perfeito. Eu ia perguntar também para vocês se vocês só aceitam os cães na creche a partir da finalização do protocolo vacinal de filhote, por exemplo, assim, a partir dos 4 meses, por exemplo. Aí que eles já podem passar a frequentar, antes disso não seria indicado, por exemplo. Isso, eu acho que o profissional comportamentalista e o veterinário, eles têm que andar lado a lado, né? Tem que ter Perfeito, também acho. Eles. Então, eu gosto muito quando o cãozinho ele vem na nossa veterinária, exatamente por isso, que ela está do nosso lado, conversando com a gente o dia todo, e aí a gente consegue ter esse contato direto com ela. Agora, quando não é um veterinário da Dog Vibes, nós tentamos falar com o tutor. Pergunta ao veterinário se está tudo certinho, e depois ele vem cá e fala com a gente também, porque aí a gente vai comunicando, conversando todo mundo e chegando num senso. Perfeito, excelente. Bom, a próxima pergunta da Thalita, que eu achei muito curiosa, ela tem uma questão logística sobre alimentação e lanchinho dos pets. Ela perguntou o seguinte: o pai e a mãe mandam a merendeira do cachorro? Tem um horário da creche para isso? Ou cada dog no seu tempo? Como é que funciona justamente essa questão logística? Isso eu achei muito curioso, porque os cachorros têm horários diferentes para se alimentar. Então, como que vocês fazem? Assim, vocês transformam isso num momento único? Cada hora um come mesmo? Como é que funciona? Então, os tutores mandam a alimentação, né? Cada cachorro traz a sua própria alimentação. A gente vai seguir a orientação do tutor. Se o tutor tem um horário específico, que hora que o seu animalzinho come,
Aí a gente vai nesse horário. Normalmente, a maioria dos cachorros de creche trazem almoço. A maioria trazem almoço, mas pode acontecer dele ter uma especificação de horário, às vezes tem algum medicamento, então a gente vai acompanhar de acordo com a orientação do tutor. A gente separa cada animalzinho para comer a sua raçãozinha individual. Para não ter confusão de um comer do outro. Exatamente. Então, eles são separados individualmente para comer a sua alimentação, né? Quem come ração e quem come AND, né? Aí vai de acordo com cada animalzinho e vai seguir a orientação do tutor, de acordo com o tutor. Perfeito. Vocês têm tipo um quadro que vocês colocam isso, assim, tô imaginando assim, né? Por exemplo, fulaninho, remédio hora tal, fulaninho não pode comer isso, é alérgico a tal. Porque eu imagino que esse controle deve ser difícil de fazer também, o que cada cachorro pode... ou que ele precisa. Tipo assim, vocês conseguem manter isso bem certinho? É até bonitinho. É a parte que eu estou fofinho, né? Que a hora que o cachorrinho entra e aí tá aprovado na avaliação física, na avaliação comportamental, aí nós vemos aqui dentro, pegamos a bolsinha que tem uma lancheirinha Dog Vibes e entregamos, seja bem-vinda. Ai, que bonitinho, eles com aquela mochilinha. Isso, e aí alguns trazem mochilinha nas costas, porque acha fofo. Mas aí dentro dessa lancheirinha tem tudo que o cãozinho vai precisar ali, né? E aí entra na questão que eu falei lá atrás, né? Aqui na Dog Vibes nós temos uma quantidade controlada de cães para que a gente saiba a individualidade de cada um. Então, assim, perfeito. Se fosse uma quantidade muito grande, ia exigir exatamente esse preparo que você falou. Aqui nós temos, obviamente, a nossa organização, mas eu sei exatamente o que aquele cachorrinho tem, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, porque eu tenho isso tudo controlado dentro do ambiente. Esse era o maior foco meu e da Paola ao abrir as vagas. Perfeito. Bom, a última pergunta da Thalita, ela perguntou o seguinte... na creche, vocês misturam os bichinhos todos ou separa, tipo, os mais sociáveis dos menos sociáveis? Todo mundo brinca junto? E a última pergunta dela que eu achei maravilhosa rola bullying entre os cachorros? Eles, tipo, fazem bullying um com o outro? Mas, ou seja, como é que vocês fazem esse gerenciamento de temperamentos? Não sei se a gente pode chamar de temperamento. Tem, tipo, a área da galera calminha, a área da galera agitada? Como que rola isso? Então, e aí vem lá na avaliação de novo, né? Nessa avaliação, nós conseguimos fazer essa separação quando necessária, né? Então, olha, o seu cãozinho, ele é mais agitado, ele gosta muito de água. O que você acha de trazer quarta-feira, que a gente tá cheio de Golden Border Collie pra brincar? Ai, que gostoso. Que adora água e vai pular na piscina. Isso. Olha, seu cachorrinho é um pouquinho mais medroso, ele é pequenininho. Traz ele na segunda-feira, que é um dia que tem cãezinhos menores, um pouquinho mais calmos. E aí nós vamos fazendo essa diferenciação. Agora, todos ficam juntos no dia, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu tenho os menores, mais calmos, todos ficam juntos. E isso foi separado lá atrás na avaliação. Entendi. Muito legal. E não rola briga? Ou rola um bullying de um cão? Obviamente, iscas, né? Fui pegar essa bolinha, você também foi pegar essa bolinha. Mas o que a gente faz? Eu falo com o tutor o seguinte... a nossa equipe é preparada, nós temos todos os nossos cuidados, mas entenda que o seu cãozinho, quando ele sai de dentro da sua casa, ele saiu de dentro da sua bolha de proteção. E é como uma criança que vai para a escola e ela pode escorregar no escorregador e desequilibrar e cair, ou ela pode estar correndo e trombar um no outro. Então esse tipo de coisa pode acontecer. O tutor é orientado sobre isso e também está no contrato da creche. Imagino que faça parte do dia a dia mesmo, né? Da vivência ali dos animais, com certeza. Essas pequenas questões ali de convivência entre eles também, né? A equipe tem o dever de proporcionar bem-estar e equilíbrio no ambiente, né? E o tutor entender quando acontece alguma coisa que saiu fora do planejado, né? São animais, eles estão empolgados, eles estão brincando, normalmente em alta velocidade.
Então, pode acontecer, sim, de bater em alguma coisa, de trombar um no outro, mas também, graças a Deus, a gente tem uma quantidade bem controlada dessas situações. Quando acontece, o que nós temos é ser extremamente sincero com o tutor. Aí, realmente, é o canal de comunicação honesta é o melhor caminho mesmo, né? Para todos os lados, sem dúvida alguma. Com certeza. Deixar dano físico no cãozinho, mas pode levar alguma coisa psicológica para ele. Então o tutor tem que saber de tudo que está acontecendo. E isso é o ideal para ter sucesso mesmo, né? Principalmente para o bem-estar do bichinho, assim. Bom, mais uma pergunta muito interessante. O Henrique Oliveira perguntou o seguinte: existe algum tipo de preconceito por parte dos donos ou gestores de creches e daycare com cães SRD? Ou existe a preferência por cães de raça? Isso existe, gente? Não, de forma nenhuma existe preconceito contra cães SRD. Inclusive, a maioria dos nossos cães são SRD, né? Pelo contrário, a gente ama todos, assim. Eu sou, assim, minha opinião, eu sou contra a compra de animais. Então, assim, eu sou muito a favor de adoção. Então, assim, eu tenho muito orgulho de quem traz um cão SRD tratado, adotado. Não que eu desvalorize outros também que são comprados, mas de forma nenhuma existe nenhum preconceito contra nenhum tipo de animal, na verdade. Nem os SRD, nem os de raça. A gente respeita todos, de acordo com o que o tutor pôde fazer, o que o tutor preferiu, né? De acordo com a necessidade do que o tutor teve, né? São animais e merecem amor de qualquer forma. Perfeito, concordo 100%, Paula. Não vejo também essa diferenciação, né? Os bichos são bichos e a gente os ama de qualquer jeito, com toda certeza. Pois vai. Da Paola que um cãozinho não é bonito. Bom, e aí? A última pergunta que a gente recebeu, que eu acho que é muito importante vocês explicarem para o nosso ouvinte, uma pergunta anônima, que é o seguinte: como escolher um daycare para o seu cãozinho? O que o tutor tem que olhar na escolha de um daycare? Quais que são as dicas que vocês dão? Assim, por exemplo, nós moramos em Belo Horizonte, tem grandes opções de daycare aqui, tem muitas opções. O que eu tenho que olhar? Tipo assim, aquele lugar é legal, aquele lugar não é legal. O que vocês indicam? A primeira coisa que eu indico, Paola, é procurar saber se os cães machos são castrados. Eu não confio em creche que aceita machos sem ser castrados. É assim, a primeira dica que eu falo para o tutor. Se a creche aceita cães que não são castrados machos, provavelmente o ambiente é hostil. Não porque o animal seja hostil, mas causa muita hostilidade no ambiente, né? Muita ansiedade nos animais. Então, assim, é a primeira dica que eu dou. Qual que é a sua, Danilo? Bom, eu acho que quando o tutor também ele chega no espaço, ele consegue sentir muito o ambiente, né? Igual eu disse também lá atrás, eu observaria muito a conduta da pessoa que está conversando, a fala dessa pessoa, se ela está mostrando o espaço com clareza, se o processo de avaliação é feito, porque eu não consigo entender um espaço que aceita um cão que não conheça, né? Como que ele vai lidar com aquele cachorro. Com certeza. Né? Então, eu acho que o processo de avaliação é fundamental. Eu até recebi uma cliente que eu achei incrível, que ela perguntou assim: olá, boa tarde, vocês têm avaliação? Foi a primeira pergunta, né? Tipo, eu só quero saber se vocês vão avaliar meu cão. Sim, isso é importante pra mim. Que legal. É uma cliente instruída, uma cliente que sabe o que está procurando, né? E fundamental se a metodologia dessa creche é realmente positiva. Perfeito. Ótimos conselhos. Bom, eu diria para o tutor que está procurando uma creche, aí eu não sei se vocês concordam comigo, inclusive pedir opinião de outros tutores de cães, assim, você leva fulano na creche, o que você acha de lá? Como é que é o pessoal lá? Você já teve boas experiências? Eu acho que o boca a boca funciona também de uma forma interessante para a gente avaliar um pouco os lugares também, você ter opinião de outras pessoas. E o boca a boca, ele é mega importante e ele tá um pouquinho também no futuro, né? Porque nós temos hoje em dia a avaliação do Google.
É verdade, tem isso mesmo. Que é uma forma, eu acho que muito bacana da gente, uma das ferramentas, obviamente que a gente não pode usar só isso, porque entre várias questões, mas eu acho que é uma coisa muito bacana de se analisar, né? Quantos comentários essa creche tem, quais são esses comentários, sabe? Porque muita gente usa ali a sinceridade, né? Então eu acho que obviamente que a gente precisa analisar muito bem, mas é um dos canais também que a gente pode estar olhando. E observar o seu cãozinho, né? Saber como o seu cãozinho tá voltando para casa, seu cão tá feliz, qual é a sinceridade que essa creche tá te passando sobre como o seu animal tá ficando, seu animal tá ansioso, tá relaxado, como é que ele tá aí, ele tá feliz? E observar ele, os sinais que ele vai te dar, a comunicação do seu animal, né? Assim, ótimo. São ótimos conselhos, né? Tem esse canal de honestidade que vocês comentaram tanto que é importante de poder conversar sobre, né, o que está acontecendo. Inclusive entender quando o gestor da creche fala assim, olha, o seu cão não está apto para ficar 3 dias aqui. Entender que isso é uma honestidade importante mesmo, que tem a ver com o bem-estar do seu animal no final das contas, né? Muito mais do que com um negócio. Quando a gente fala assim, né, vamos usar a honestidade e tudo mais, é tudo muito bonito, né? Mas às vezes algumas pessoas não entendem isso. E é importante que a gente fale esse lado também. Né? Nem sempre as pessoas saem felizes com a gente quando a gente comenta esse tipo de coisa. Mas com certeza. A nossa ética profissional pede isso. E nós somos extremamente felizes de poder estar realmente fazendo isso, botando realmente na prática. Uma vez eu conversei com um cara que é dono de uma creche em São Paulo e ele falou que é muito curioso ver como que as pessoas às vezes ficam ofendidas quando ele nega o cachorro na creche. Quando ele fala assim, olha, o seu cãozinho ainda não tá pronto. Nossa, e falar que o cachorro tem comportamento? E falar que o cachorro tem um comportamento inadequado. Nossa, aí a pessoa fica extremamente ofendida, né? A pessoa assim. leva pro coração, assim. Mas... Vocês estão falando mal do meu cachorro. Sim, você não gosta do meu cachorro? Nossa, é difícil. É uma implicância individual e de forma nenhuma. A gente fala o que a gente tá vendo, o que a gente tá percebendo, o que o cachorro tá falando pra gente. Sim, com certeza. E tem um outro lado que é muito bacana. Vamos falar dos dois, né? Tem aquele lado também que nós identificamos no cachorro algumas coisas, somos extremamente sinceros e ele olha pra gente e fala, vamos começar o adestramento? E ele... Obrigado, vamos começar. Isso, e tem cãezinhos nossos aqui que é a coisa mais linda. Eu chego na casa deles para fazer todo esse adestramento e aí a mãe, o pai, a filha, tá todo mundo sentado me esperando para a primeira aula. Todo mundo quer participar, todo mundo quer estar ali envolvido, né? Isso é muito legal e é muito importante. E os resultados eles vêm. E aí quando eles aparecem, aí valeu a pena a gente ter passado por todo esse processo. Excelente, excelente. Bom, pessoal, a gente chegou ao final do nosso programa, respondemos várias perguntas dos ouvintes, tiramos dúvidas. E pra gente se despedir, eu quero pedir para vocês indicarem pro ouvinte o Instagram do Dog Vibes, como seguir vocês, acompanhar também o trabalho de vocês. Então pode falar e eu também vou deixar no post do episódio pro pessoal seguir vocês. Perfeito. Então, o nosso Instagram é @dogvibesbh. No nosso próprio Instagram é só clicar lá na bio no link que redireciona para o nosso WhatsApp. E quem quiser pode ficar à vontade para estar agendando de vir aqui conhecer o espaço. É um prazer receber todo mundo. Vindo com o cãozinho fazer a avaliação ou querendo apenas conhecer o nosso trabalho, todo mundo é bem-vindo. Só é muito importante que a gente, com antecedência, para que a gente possa estar aguardando vocês. Perfeito. Perfeito, assim que possível eu quero conhecer também, ainda não conheço, só do Instagram, só ver as fotos lindas de vocês. Mas assim que possível eu quero ir também. Que bom, vai ser um prazer ter você aqui. Eu tô esperando a cadelinha, o meu irmão adotou a cadelinha recentemente, mas ela é filhote ainda, eu tô esperando ela fazer o protocolo vacinal completo, pra poder fazer essas coisas com ela, sabe? Tipo, levar lá na creche, levar pra passear, fazer as coisas todas, igual tia mesmo, assim, sabe? Tia faz essas coisas legais. Então, assim que der,
Vou levar ela para fazer tudo que é legal. Que vai ser um prazer receber vocês aqui. Bom, gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela generosidade de compartilhar um pouco do trabalho da Dog Vibes, do trabalho de vocês. É muito gostoso conversar com gente tão bacana que está fazendo coisas tão legais aqui em BH. É sempre muito bom poder divulgar um trabalho que é sensacional mesmo. E agradeço muito mesmo. O papo foi muito gostoso. Nós que agradecemos e nós ficamos extremamente honrados pelo convite, viu? É muito bom poder trocar figurinhas com pessoas como você, tá? Na hora que eu contei para Paola, falei, Paola, foi convidado para fazer um podcast. Ela, não acredito, que legal! E eu gosto muito de sempre conseguir trazer pessoal de BH aqui, porque eu acho que a gente tem muito profissional massa em Belo Horizonte que às vezes a gente não conhece, sabe? Que a gente precisa valorizar mais e divulgar mais a galera que tá fazendo coisas muito legais. E a galera do Reforço. Então, muito obrigada. Tá crescendo muito também em BH, né? Tá crescendo demais. Ainda bem, né? Incrível isso mesmo. E é importante ter um canal de informação seguro para eles, né? Para os tutores que ficam perdidos aí, pessoal de primeira viagem, dono de pet. É muito importante. É isso que eu tô tentando fazer. Este programa foi editado por Audi Edições.